nós dissemos a semana passada, falamos do problema da racionalidade científica e do ideal de um livro metodológico que durante tanto tempo dominou, digamos assim, toda a filosofia e a cultura. Portanto, o ideal de ter um método único, né, que fosse eficaz, etc. Portanto, e ao qual se submetessem todas as ciências. E depois vimos como falamos logo no século XIX, do surgimento e da evolução das ciências, particularmente das ciências históricas, das ciências humanas em geral, mas particularmente das ciências históricas, que não se compadecem, né, com um tratamento semelhante ao das ciências naturais. E falamos especificamente em Dilthey como um dos defensores de um certo dualismo metodológico, ou seja, como o defensor da ideia de que as ciências, o saber histórico, né, o saber histórico e as chamadas ciências do espírito, ciências humanas, etc., não podem, assim, ser tratadas, têm um estatuto peculiar, não podem ser tratadas dentro de um campo mais geral, né, de todas as ciências, mas têm um estatuto peculiar quando lidam com o ser humano, com a ação humana, com a história humana, e portanto lidam diretamente primeiro lidam não com factos, né, que se podem observar, apreender, sobre os quais se podem legislar, mas lidam com a ação, com ações humanas. E, portanto, lidam sempre com o imprevisível, enfim, até certo ponto indeterminado, em algum estado totalmente determinado, lidam com a liberdade, né, humana, etc. Depois lidam com o singular, não com o universal, né, mas com a singularidade da ação, das decisões, do que acontece, né, que é sempre singular, né, portanto, é sempre irrepetível, de alguma maneira, né, e uma das coisas que eu queria, talvez, tentar também falar, é da possibilidade de uma explicação em história e da possibilidade de leis, né, no campo da história. E depois lidam com a experiência, sim, mas com a experiência, como falámos também na sessão anterior, a experiência em Dilthey não é a experiência no sentido da experimentação, né, mas é a experiência humana, a experiência vivida, né, aquilo que constitui provavelmente a vida humana. Bom, e, portanto, o Dilthey preconiza uma diversidade de metodologias e uma peculiaridade do método da metodologia, concretamente em história. E o que é que ele propõe? Propõe que esse método, em que consiste, digamos assim, a racionalidade histórica? Consiste em compreender, a ação da vida humana, né, ao longo dos tempos, né, portanto, e exige compreender de alguma maneira os outros, né, o outro. Para compreender o outro, eu tenho que recorrer a essa estratégia da compreensão, né, que se apoia muito naquilo que Dilthey refere mesmo com a empatia, né, a empatia, o sentimento de coincidir né, com o outro, e releva também da interpretação. Portanto, é preciso primeiro a compreensão e depois e para a compreensão, para que a compreensão se transforme numa interpretação, digamos assim, objetiva, válida, etc., é preciso utilizar a hermenêutica, a interpretação, a hermenêutica, com todas as suas, não uma hermenêutica meramente subjetiva, mas uma hermenêutica que se socorra de instrumentos, digamos assim, de critérios válidos, objetivos, etc. Bom, então este texto que vem aqui é o Dilthey, e eu hoje queria, na reforma de Bolonha, uma coisa que vocês estão acima dessa reforma, acima, quer dizer, não são bem abrangidos, não deixam de ser, ficam muito com comunidade de filosofia, mas na reforma de Bolonha, uma das coisas que se diz é que 40% das aulas devem ser práticas. E aulas práticas são aulas de comentários de textos, né, com a participação dos
dos alunos, etc. Portanto, vamos transferir também um pouco, né, Bolonha para aqui e vamos tentar fazer uma sessão teórico-prática, ou seja, uma parte da sessão 2 vamos ocupar na leitura de algumas partes, né, deste texto, de interpretação e, enfim, a participação de todos na vida. Porque portanto, o texto chama-se exatamente a compreensão dos outros e das suas manifestações da vida. Bem, então, há duas ideias que aqui são muito importantes em Dilthey, tem duas noções que são fundamentais em Dilthey. Uma é a noção de compreensão, então já vamos por contraposição à noção de explicação. Já falei no livro, nós depois vamos explorar muito este par, né, compreensão versus a explicação. E hoje mesmo, né, se houver tempo, leremos também algumas partes de um outro texto que vem nesta antologia, do Handel, que é um texto também muito clássico, né, na metodologia da epistemologia das ciências humanas, e que se chama a função de leis gerais em história. Funções de leis gerais, ou seja, a possibilidade de explicações históricas. Há aqui mais do que um texto. Bom, Dilthey, portanto, não pretende uma explicação dos factos históricos, mas pretende, propõe, uma compreensão, né, dos outros, né, e esta compreensão dos outros significa a compreensão dos outros nos tempos passados, portanto, de outras civilizações, de outras culturas, de outros povos, né, de outras histórias, da compreensão. E outra noção muito importante em Dilthey é a noção da expressão. Porque é possível a compreensão? Porque é que eu posso compreender? Posso compreender porque posso compreender a vida, a interioridade, a intimidade do outro, na medida em que essa interioridade e essa vida se revela, se manifesta em várias formas de expressão, desde a linguagem até às manifestações. Dilthey refere-se muito à arte, à filosofia, à religião, mas nós poderíamos também, até a nível mais, como é que eu dizer, já não histórico, mas a nível interpessoal, né, pensar nas quantidade de formas de expressão, desde a fisionomia, os gestos, as próprias atitudes, formas de vida, modos de estar, que são manifestações, né, são formas de expressão da vida. Portanto, a compreensão, o título, aliás, é a compreensão dos outros e das suas manifestações de vida. Portanto, essas manifestações de vida começam por ser manifestações a nível, digamos, pessoal, individual, né, na maneira de falar, de pensar. Vamos ver logo a primeira, né, que são os conceitos, os juízos. Digamos. Portanto, a compreensão através das manifestações da vida. Não, quais são essas manifestações da vida? Dentro aqui do texto. Vocês não têm o texto? Alguns têm. E outros vão ter. Então o texto começa a dizer assim: os termos de que aqui se parte são sempre as manifestações de vida que aparecem no mundo dos sentidos como a expressão de uma vida mental, possibilitando-nos assim o conhecimento desta. Por manifestações de vida, entendo aqui não só as expressões que dizem ou significam, querem dizer ou significar qualquer coisa, mas igualmente aquelas que, sem terem o propósito de ser a expressão de uma vida mental, nos a tornam, no entanto, compreensível. Portanto, isto aqui já podíamos comentar o seguinte: as manifestações de vida, aqui, isto remete-nos bastante para o conceito de expressão.
Portanto, o conceito de expressão merece uma certa elucidação, que é o seguinte, portanto, isto já, independentemente de notar. O conceito de expressão remete para um outro conceito, que é o conceito de significação. Né? Significado, o processo de significação. E nós, que você todos sabem que o processo de significação, né? Que quando nós falamos em significação, o processo de significação, imediatamente pensamos em quê? Pensamos sobretudo na linguagem, como um meio por excelência, não é? De manifestação, de expressão, de manifestação da vida intelectual, etc. Pensamos na linguagem. Podemos pensar noutras formas de expressão, e já vamos pensar, mas pensando na linguagem, nós, a linguagem, temos, portanto, vou dizer isto muito rapidamente, nós, a linguagem, temos os signos, propriamente ditos, né? Os signos, na sua materialidade, de palavras ouvidas, escritas, etc. Temos aquilo a que se referem os signos, portanto, a sua referência, né? E estou aqui a remeter-me para uma distinção, que se calhar vocês já ouviram falar aqui, de uma distinção que vem de Frege. Não sei se já ouviram de algum modo, já tiveram alguma ideia. Não. Bom, então, Frege é um lógico, né? Portanto, mas é um lógico e é o pai ou o avô, digamos assim, da filosofia analítica contemporânea, da filosofia da linguagem. E o que nos interessa aqui de Frege é o seguinte, é que ele introduziu uma distinção, depois ficou clássica na filosofia da linguagem e na filosofia contemporânea, que é entre o signo, portanto, a materialidade do signo, portanto, o signo, sei lá, gato, portanto, a materialidade, né, desta escrita, o seu significado, que é o animal, portanto, o animal gato, né, que é o que ele refere, e entre o signo e a referência, Frege distingue o sentido. Portanto, o sentido é, digamos, aquilo que faz a mediação entre o signo na sua materialização, portanto, estamos aqui a pensar em linguagem, portanto, estamos a pensar em palavras, né, escritas ou ditas, etc. Mas o que é que estabelece a mediação entre um signo, né, ouvido, falado, etc., e o objeto a que ele se refere? Ou, generalizando um pouco mais, dizer, o que é que estabelece a relação entre um mundo de sinais, sejam sinais verbais, ou outros, de arte, etc. O que é que estabelece a relação entre o signo, na sua materialidade, e o mundo, digamos, o mundo em geral, o mundo do signo, o mundo ao qual ele se refere? Bom, então, para Frege, mas Frege situa-se no âmbito da linguagem, o que estabelece essa mediação é precisamente a noção de sentido. Portanto, o sentido é aquilo que me permite ir do signo para a sua referência. Então, por exemplo, para se entender melhor, por exemplo, há várias maneiras, por exemplo, utilizando um exemplo que é o próprio Frege, suponhamos que eu quero referir, suponhamos que o referente é a pessoa de Platão. A pessoa de Platão, já falecida. Eu posso usar, para me referir a Platão, posso usar o nome Platão, ou posso dizer o mestre de Aristóteles, ou posso dizer o autor da República. Portanto, são várias expressões, mas todas elas, digamos, me remetem para a mesma referência, que é o personagem de Platão. O que Frege diz é que a estas diferentes expressões, a estes diferentes signos, porquê é que são diferentes? São diferentes porque correspondem a diferentes sentidos. Portanto, o sentido da expressão Platão, da expressão do nome Platão, ou da expressão do mestre Aristóteles ou do autor da República, o sentido é diferente, embora a referência seja a mesma.
indo para outro exemplo, no caso, isso aqui estamos no caso de signos que referem a objetos singulares. Mas pensemos no caso, por exemplo, de proposições. Bom, aí o assunto é mais claro. As proposições, por exemplo, dizer, bem, o exemplo clássico de dizer, sei lá, Ulisses, não, isso é uma proposição de ficção, mas pode ser Ulisses, adormecido, aportou em Ítaca, suponhamos. Isto é uma proposição. O que é que isto refere? Bem, qual é a referência desta proposição? É aqui o problema mais complicado, porque o referente desta proposição não é nenhum facto verdadeiro, uma vez que se trata de uma proposição de ficção. Portanto, agora, o sentido que isto exprime, né? O sentido, segundo o Freire, o sentido de uma proposição é propriamente o pensamento que a proposição exprime. Dando um exemplo, sem ser da linguagem de ficção, para talvez se torne mais claro. Por exemplo, o exemplo clássico de Freire, a estrela da manhã é a primeira estrela, ou melhor, a estrela da manhã não é a primeira, é a última estrela, né? Portanto, é a última estrela que desaparece na alvorada. Portanto, isto é uma frase, uma afirmação que é verdadeira e que exprime um determinado sentido. Né? Eu compreendo a frase, compreendo o seu sentido. Se eu mudar aqui estrela da manhã por estrela da tarde, já direi que a estrela da tarde é a primeira.